Muito boa noite, astronautas! Está no ar o teu programa de seguros que fala de uma forma leve, descontraída, desse mercado que a gente agora tá aí para derrubar todo o segurez, né, Maurício? E a gente não veio sozinho, segura que é nós, eu nunca venho sozinha, né? Sempre venho com ele, Maurício e André. Fala, dona Jéssica, tudo bem? Tudo bem aí com você, nosso astronauta? Hoje a gente vai falar de um tema, de um assunto sobre um seguro não muito convencional, né, Jéssica? Um seguro bem diferente, né? Bem diferente. Mas assim, um seguro muito importante, cada vez mais está em alta, cada vez a gente escuta mais ouvir falar isso. E eu acho que é aí o novo cenário, né? Se fala tanto, a gente falou muito de metaverso aqui, né? Será que esse seguro também, metaverso, faz sentido? Tem tudo a ver, eu acho que tem tudo a ver. Será que? Tem tudo a ver. Tá, mas antes de mais nada... Não vai querer que eu comece a fazer promessa aqui, Não, né? não, segura. Segura teu balanço, ainda não tem promessa. Tem o seguinte, né? Não pode esquecer. Vai lá, te inscreve no canal, curte, né? Posta aqui, comenta também nesse vídeo, traz as tuas dúvidas. E é claro, né? A gente tem o nosso canal aberto lá no Instagram, o @seguraqueanós. Então a gente também tem o Gmail, se tu quiser mandar um e-mail, né? Quiser estar aqui junto com a gente, contando a tua história, né? Vim aqui dividir com a gente a tua história, as tuas dúvidas, enfim, né? Vim conversar aqui com a gente nesse estúdio lindo, maravilhoso que a gente tem. Mas qual é o e-mail, né? É o seguraqueanós@gmail.com. Ah, é tão fácil assim? É, Tá. barbada. Então, assim, vem com a gente, não esquece, te inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com a galera se tu achou que é um conteúdo importante, vale compartilhamento, então compartilha, né? Lá no Instagram a gente publica os vídeos mais curtinhos, né? O Maurício faz normalmente os vídeos mais curtinhos. Os cortes. E aí os cortes, né? E aí tu pode compartilhar com a tua galera. Fechou? Agora sim, manda tuas promessas aí que tu disse que ia mandar. Olha só, não vou fazer promessa hoje. Ah, não No episódio acredito. de hoje não vai ter promessa, mas vai ter muito conhecimento. Eu vou trazer aqui algumas reflexões ao invés de promessa. Ó, gostei, veio A diferente. primeira delas é a seguinte: você é empresário, você que tem uma empresa, trabalha numa empresa, tem um negócio próprio, você já se preocupou com as tuas informações? As suas informações são sigilosas. Caso ocorra uma perda dessas informações, uma invasão, o que pode acontecer? Aí acontece bastante, né, Maurício? Vem acontecendo frequentemente. A gente teve vários casos aí até de companhias, né? Que tiveram alguns problemas aí. Travou o sistema, parou o sistema. Parou o sistema. E outra, você aí que tem e guarda as informações mais preciosas da sua empresa, que são as dos seus clientes. O que aconteceria se você perdesse essas informações, hein? Na qual o cliente confia a você, a sua empresa. Será que existe um seguro para proteger, para minimizar essas perdas? E ainda, Jéssica, dando um spoiler já do que a gente vai falar aqui, né? Você, corretor, que tem dificuldade na argumentação, a gente trouxe aqui uma convidada super especial. Especialista para falarmos do seguro, agora sim... Seguro cyber, né? Seguro cyber. E o mais legal, gente, sobre essa convidada que é a seguinte: até ela vai me desmentir aqui se eu estiver falando alguma bobagem, falando alguma mentira. Mas eu já vim acompanhando ela, conheci através de uma colega de trabalho que disse que ela apoiou muito e ajudou ela a fechar grandes negócios de seguros. E quando a gente fala grandes negócios de seguros, a gente está falando de prêmio não de R$600, de R$1.000. Um prêmio bem significativo. E olha que o grande risco, por si só, ele já é algo dificultoso, né? Difícil de fechar, difícil de vender. A argumentação, né? Como é que a gente vai encaixar a argumentação, tornar o nosso cliente consciente de que é preciso fazer esse tipo de seguro, né? Não só esse, mas outros seguros especiais, né? Principalmente o cyber. E essa minha colega, ela comentou isso, eu fui atrás, né? Eu queria conhecer essa pessoa aí, né? Essa especialista, essa consultora, essa grande empreendedora, né? Que daqui a pouquinho a gente vai trazer para você. Segura um pouquinho mais. Mas preciso contar essa história. Preciso contar essa história. Aí, o que aconteceu? Tava de férias agora no mês de janeiro e fui atrás dela, já adicionei lá no meu Instagram e tava assistindo uma live que ela tava falando sobre D&O, né? Que é um seguro de responsabilidade civil, né? Para empresários, para administradores, que também é super importante. E mandei as minhas perguntas lá, ela não leu as minhas perguntas. Ah, não acredito. Não leu as minhas perguntas. Olha aí. Não leu as minhas perguntas. Mas olha só que legal. Depoimento agora, assim, ó, Depoimento aqui na hora, ao não, assim vivo. é assim. Ao vivo. Aqui é assim. Mas olha só o que é mais legal, gente. Eu convidei ela, mandei um direct, nos apresentando, se somos o Seguro Aqui é Nós.
topa falar com a gente sobre seguro cyber? Com o bom carioquês, ela... Vambora, partiu. E assim a gente vai apresentar para vocês ela que é uma grande empreendedora, consultora de seguros de linhas financeiras. O que será esse seguros de linhas financeiras, né? Vamos pedir para a nossa convidada, né, esclarecer também um pouquinho mais. E também disso, ela é fundadora e também consultora da NG Expertise, que a gente vai conhecer um pouco mais aqui hoje no Segura Que É Nós. Sem mais delongas, a gente fala hoje, recebe aqui nos nossos estúdios, direto do Rio de Janeiro, a Carolina Novaes. Posso chamar de Carol, né, Carol? Tudo bem? Bom dia. Carol, bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo aí. Dependendo do horário, né? Eu já largo boa noite. Bom dia, Carol. Pessoal. Pode chamar de Carol. Aliás, Carolina, eu confesso que eu acho até estranho. Até no Instagram eu uso Carol Novaes, né? Então, é um prazer, de verdade, estar aqui com vocês. Eu troquei essa ideia com o Maurício antes, mas estamos juntos, né, nesse propósito de levar conhecimento ao mercado segurador, aos nossos colegas corretores. Como você muito bem colocou no início, desmistificar um pouco desse segurez, né? Porque às vezes também parece mais complicado do que é. Então, exato, vamos juntos e é um prazer de verdade estar aqui, gente. Show de bola! Então, assim, a gente quer entender um pouco mais, né? A gente sempre brinca aqui, Carol, que ninguém entra no mercado de seguros, né? Porque sonhou quando era pequeno, vou trabalhar com seguros, né? Vou vender seguro, vou fazer consultoria. Não é assim, né? Ninguém então, é tão assim, louco assim. Ninguém nasce tão pirado, se torna pirado durante a vida. E a gente quer saber de ti. Como que tu caiu no mercado de seguros? Conta pra gente como é que começou isso, de onde que veio essa ideia. Divide aqui com a gente. Perfeito, vamos lá. Eu tô no mercado segurador há 17 anos. Eu antes, né, enfim, foi praticamente meu primeiro emprego. Antes disso, eu tinha trabalhado em loja ou algo do gênero. O meu pai também é do mercado segurador. Então, eu já tinha alguma referência, né, enfim, de carreira bem-sucedida e etc., quando eu era, desde novinha, eu queria ser rica, gente. E aí foi a primeira oportunidade que pintou, na verdade, eu já comecei numa super corretora, né, eu fui para a Aon, que é, enfim, se não a maior, tá entre as top 3 aí do mundo. Entrei direto na área comercial e, naturalmente, tive acesso, né, a esse tipo de cliente, oportunidade um pouco mais complexa. Então, foi um pouco por acaso e eu agarrei realmente aquela oportunidade por entender, né, que era um mercado que traria, enfim, uma ascensão de carreira e etc. Realmente, aí, entrando especificamente em linhas financeiras, vocês devem saber disso, ninguém sabe o que é. Então, isso, na verdade, é uma oportunidade. É isso que a gente está aqui, né, para discutir hoje. E aí, a partir daí, enfim, foi uma ascensão, graças a Deus. Trabalhei em outras grandes corretoras, né, na Willis, na MDS. O pessoal aí que é do mercado segurador deve conhecer bem, né? São, enfim, grandes multinacionais aí, referências na área. Sempre com linhas financeiras e garantia. Eu vou explicar o que são, enfim, esses seguros, né, para quem também ainda não conhece, e aí sempre atuando como gerente técnica e comercial desse tipo de produto. E aí já faz quase 4 anos, porque o tempo passa muito rápido, eu sempre falo isso, né, que eu abri a minha empresa de consultoria. Então, de fato, eu identifiquei que tinha uma carência no mercado, né, e que eu poderia ser aí uma solução, né, em formas de parceria para corretores, e eu atendo, na verdade, principalmente corretores, mas tem alguns clientes seguradora, tem alguns clientes direto, né. Então, me vejo aí como uma solução nesse sentido para o mercado. Que legal, Carol, né? Eu percebi, então, que o teu primeiro contato não foi logo de cara com os seguros que a gente chama de mais tradicionais, ou como no mercado a gente chama de massificados, né? Isso. Que é aquele seguro de vida, seguro de automóvel, seguro para residência, o seguro empresarial, né? Foi direto com seguros um pouco não, né? Bem mais complexos, a gente pode dizer, né? Bem mais ousados, né? Com certeza. Inclusive, a gente estava falando isso antes, eu não entendo nada de auto, por exemplo, gente. Cada um no seu quadrado. Então, realmente, né, o meu foco principal, né, sempre foi linhas financeiras. E aí, o que são linhas financeiras, né? É uma parte da responsabilidade civil, como, por exemplo, o RC Diretores, que ele comentou, que eu fiz uma live recente sobre o caso da Americanas, né, que teve todo aquele auê lá, dos ex-administradores, da confusão da fraude contábil. Tem o RC profissional. Então, erros e omissões, que é muito famoso, por exemplo, para médicos, para advogados, né? Para corretores de seguro. A gente pode até fazer um podcast só sobre isso. Show, adoramos.
é uma vertente muito importante, e o cyber, né, que a gente vai conversar aqui hoje, que é um risco que já existe há muitos anos. Então, essa questão de ataque cibernético e tal, isso já acontece há muitos anos, mas, de fato, com a chegada da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, isso trouxe uma necessidade, um senso de urgência, né, de proteção para esse tipo de prejuízo financeiro. Então, as multas são altíssimas, a gente conhece o cenário do Brasil, a gente sabe que enquanto não tem uma legislação, né, para amarrar, mas essa legislação veio, é muito séria, praticamente a cópia, né, da legislação europeia. E os ataques cibernéticos, né, com toda essa questão de pandemia, enfim, foram ao céu, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aumentaram mais de 890% desde o início da pandemia. Muita coisa. Então, essa questão de home office é muita exposição. Então, é uma vertente também muito importante aí. E, desmistificando, também não é só para grandes empresas. Muito pelo contrário, gente. As grandes empresas têm caixa, né, para investir em proteção e etc. E o PME, que às vezes fica ali muito mais exposto até, num pior cenário, até de quebrar num ataque cibernético sério, né? Então, é sobre esse tipo de solução que a gente vai conversar aqui hoje. Carol, antes da gente entrar até na questão do seguro cyber em si, porque como tu mesmo falou, né, durante a pandemia a gente teve notícias assim assustadoras, né, de ataques a companhias seguradoras, e algumas companhias seguradoras ficaram, por exemplo, um mês, né, sofrendo com isso, né? Sem sistema, né? Deixando o usuário final na mão. Até resgatar, né? Resgatar o banco de dados, né? O banco de dados, né? Sofre, né? Acaba com... E fora uma outra questão que tu colocou, não é somente a perda de dados, né? A gente vê a questão também de como fica prejudicada a imagem da empresa, né? Como eu falei ali no início, né? A gente confia as informações nossas como consumidor, como cliente, a uma empresa, né? E a gente espera que essa empresa tenha todo o recurso tecnológico para guardá-las de uma forma segura. Mas a gente sabe também que à medida que a segurança, que a tecnologia evolui, a tecnologia para burlar toda essa segurança, né, dos hackers, aí, dos crackers, né, elas também aumentam, né? Mas, Carol, antes de a gente entrar no seguro cyber, eu queria que tu trouxesse para nós um pouquinho de quais são os outros seguros de linhas financeiras, te taxa aí o D&O, que tu também dá consultoria. Perfeito, vamos lá. O D&O, gente, inclusive tem muita gente que já confunde essas letrinhas, D&O e E&O, né? Então, assim, são apólices diferentes, inclusive complementares, ou seja, um escritório de advocacia, por exemplo, pode contratar as duas, um escritório de contabilidade, a mesma coisa, uma empresa de TI, a mesma coisa. Então, o RC Diretores é um seguro que protege a pessoa física, tá? Então, é um seguro que a empresa contrata para proteger os tomadores de decisão. E por que isso é importante? Porque a legislação no Brasil ela é muito abusiva, digamos assim, no que se refere a essa responsabilização direta, né, do administrador. Então, aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade de penhora online, desconsideração da personalidade jurídica, o envolvimento direto, né, cada vez mais comum dos gestores sendo citados na pessoa física, por exemplo, em processos trabalhistas, né, em questões relacionadas a danos morais, então, demissão injusta, enfim, hoje em dia a gente sabe que tudo vira processo, né, principalmente aí nessa questão dessa esfera dos tomadores de decisão. Então, esse é um seguro que ele protege os diretores, né, os gerentes, os conselheiros, enfim, pessoas que têm poder de tomada de decisão na pessoa física, tá? Que podem ser, e isso quem está dizendo não é a Carol, é a legislação brasileira, Sim. que podem ser, né, arroladas nesse processo aí por conta de obrigações da empresa, né? Então, isso é uma parte da exposição. O seguro de RC profissional, que, como eu disse, é o erros e omissões, né? Então, D&O é Directors and Officers, e o E&O é erros e omissões. Então, é a parte da responsabilidade civil profissional. Então, qualquer negligência, imperícia, imprudência, né, que aconteça na prestação de serviço, enfim, erros acontecem. E outra coisa também, você não precisa errar para ser processado, né? Então, uma simples alegação do terceiro que você errou, que você causou um prejuízo, você já vai ter que contratar um advogado, eventualmente caminhar para um acordo, né? E isso, de novo, se aplica a diversas profissões, né? Então, engenheiros, arquitetos, advogados, contadores, médicos, dentistas, nós, corretores de seguro, né? Quem não tem aí a pólice RC profissional deveria ter. Fica o alerta aqui, né? Fica o nosso alerta. Exatamente. Então, é uma vertente também da exposição muito importante.
E tem essa parte da exposição de vazamento de dados. Então, uma coisa até que eu vou explicar aqui hoje para vocês, mas é que o seguro cyber especificamente, ele é até mais completo no sentido de ele não é só um RC, porque o D&O e o E&O, eles são RC. O que significa um RC? Você tem que ter a reclamação no terceiro, tá? O cyber não. A gente vai ver aqui que ele cobre também vários prejuízos de primeira parte, né? De first party, que a gente chama. Então, ele paga extorsão, entendeu? Então, esse tipo de ataque, né? Ransomware, que a gente fala, que é onde o hacker entra ali. E como você muito bem colocou, a gente tem gente muito inteligente, né? Da parte do desenvolvendo, enfim, cada vez firewalls mais sofisticados e etc. E os criminosos do outro lado são tão inteligentes quanto, então vai ser uma briga eterna em relação a isso, né? Então, esse tipo de extorsão, de vazamento, quando a gente traz para uma empresa PME, né? Às vezes o TI interno não consegue resolver. Então, você tem que contratar um especialista. Tem vários prejuízos aí que a gente vai conversar hoje, que a gente consegue, né, ajudar, digamos, esse nosso cliente a mitigar. Mas linhas financeiras, esses são os 3 principais. Tem outros seguros, tá, gente? De linhas financeiras. Aí, IMI, IPL, PTL, enfim, aí entra uma sopa de letrinhas. Eita, nós aí nunca mais a gente vai largar a luva do Hulk aqui. Nunca mais. Já fica o nosso convite, Carol. Vamos trocar essa luva aqui, antecipadamente, né? Para que a gente venha aqui abordar esses tipos de seguros e quebrar aqui, ó, detonar. Eita, já vou derrubar o microfone aqui, vou derrubar. Já tá destruindo o cenário aqui. Derrubar esse segurez, né? Mas agora sim, Carol, então, explica pra gente, pro nosso astronauta aqui, que é como a gente carinhosamente chama o nosso internauta. Sabe que agora me veio na mente aqui, a Carol ainda comentou sobre o RC, né? E eu acho importante a gente trazer sempre esse gancho, que é algo que a gente sempre traz nos treinamentos, né? E aí a gente sempre usa isso, Carol, que falamos em RC, falou as duas palavrinhas, né? Essas 2 letras, RC, galera, é terceiro. Falou em RC, a gente já sabe que tem que ter ação de terceiro, senão não tem, acabou, não é mais nada, não tem nada aí. Tem que ter ação de terceiro. Então, sempre pra gente conectar isso, eu gosto de trazer esse gancho, porque o RC, eu acho que é uma das letrinhas ali, responsabilidade civil, esse termo, ele gera tanta confusão. A galera fica com tanto medo. Falou em RC, eles já estão preocupados. E aí, o mais engraçado é que RC de carro eu sei, né? RC do veículo, RCF, né, que a gente chama, aí eu sei. Agora, o RC do empresarial, do residencial, né, do D&O, aí eu já começo a ficar com medo. É porque também tem uma série de coberturas também dentro dos seguros que são de RC, né? E a gente está falando de um seguro propriamente de RC. Isso. E daí a gente vai pegar aqueles seguros que tem a cobertura de RC empregador, RC familiar, RC concessionária. RC operacional. Né? RC operações, né? Então, enfim. Mas, Carol, voltando, conta aí pra gente, então, pro nosso astronauta, como funciona e qual é o objetivo principal do seguro cyber? Tá, perfeito. Vamos lá, gente. O seguro cyber, como eu comentei, ele não é só um RC. Então, ele é um mix de coberturas, digamos assim, que oferece proteção para o segurado desde o início, digamos assim, né, do D0 ali, do ataque ou da situação em que você nota que aconteceu o vazamento. Porque às vezes você pode saber que está acontecendo na hora, mas você pode não saber. Só pode saber, né, depois de uma semana que, enfim, foi publicado, dado ou algo do gênero. Então, digamos que a gente teve uma situação ali, ou de tentativa de invasão, né, e etc. Quais são, digamos, o passo a passo aqui que geralmente acontece? A primeira coisa que você pode ter que, enfim, precisar é contratar um especialista em TI. Como eu comentei, é claro que você tenta resolver internamente, dependendo da extensão ali, do dano e etc., você tem que contratar um especialista. Isso já está coberto, né? Dependendo do caso, é necessária uma perícia forense digital. E veja bem, gente, qualquer coisa relacionada a isso são profissionais caríssimos, né? Então, assim, não é um cara que você consegue contratar por R$2.000. A gente está falando aí de patamar de 30, 50, 70 mil. Isso quando a gente fala, né, de uma PME, principalmente, né? Quando a gente fala de uma grande empresa, às vezes, de novo, ela até tem, né, ou um TI mais complexo interno, ou a capacidade de contratar esses profissionais mais facilmente, né? Então, esse perito forense digital, imagina, são poucos no Brasil, né? Você tem que ter, são valores em dólar, né? Epa, prendeu aqui um pouquinho, vocês estão me... Tá no ar, deu uma travadinha, mas tá no ar. Maravilha. Carol, deixa eu te perguntar, antes de tu complementar, esse perito forense, qual é o trabalho dele dentro da... É um profissional da seguradora? Não.
Vamos lá, é muito importante a sua pergunta, inclusive. A seguradora não é especialista em tecnologia da informação. Então, na verdade, em qualquer seguro desses de linhas financeiras, é o que a gente chama de livre escolha dos profissionais. Se for necessário você contratar esse tipo de profissional, você tem direito, né, à indenização, ao reembolso via apólice, tá? Então, na verdade, é livre escolha dos profissionais. Se necessário for, em alguns casos, a seguradora até tem como indicar alguém, digamos, mas não é dela. Essa responsabilidade não é dela, tá? E aí, o que faz um perito? Ele, na verdade, identifica, né, de onde veio o ataque, enfim, para que justamente não aconteça novamente. Tem casos em que ele é necessário, tem casos em que não é, né? Além disso, se houve literalmente o vazamento de dados, o custo para recuperação desses dados, né, claro, na medida do possível, mas isso também é um serviço à parte. Como você muito bem colocou, dependendo da extensão do ataque, a empresa fica paralisada durante semanas, dias, meses. Então, também tem seguradora que oferece, por exemplo, a cobertura de lucros cessantes, né, que é uma cobertura muito legal. Veja que tudo isso é de primeira parte, eu ainda não tive a reclamação do terceiro, né? O pagamento da extorsão. Então, quando você tem um ataque, aí, digamos, o hacker bloqueia ali todo o seu acesso, né, às informações, ou ameaça divulgar essas informações, se você não pagar um resgate, literalmente, que hoje em dia é pedido em Bitcoin, um valor em dólar. Eu ia comentar, né? isso então, é muito pedido em Bitcoin, né? Exatamente. Então, se você optar por pagar, você também tem o direito. Isso é muito importante. A seguradora não vai opinar na sua estratégia, ela não é especialista nisso. Ela vai te dar todo o respaldo para que você contrate especialistas, advogados e etc. para te orientar nesse sentido. Optou por pagar o resgate, você tem o direito ao reembolso, entendeu? Multas da LGPD. E aí vamos, né, ampliar o risco para além dos hackers, porque, como eu disse, o hacker e tal, essa questão de ataque cibernético já acontece há muitos anos, né? Mas a gente tem um risco muito sério, muito importante aí, que é a LGPD. Então, quando você tem essa reclamação do terceiro, aí o terceiro pode ser o Ministério Público, pode ser o próprio ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que é o órgão regulador. Se tem uma coisa que funciona muito bem no Brasil, é o órgão regulador aplicando multa. Então, assim, é uma exposição muito séria para as empresas, né? Essas multas aí da LGPD podem chegar a 2% do faturamento, então é muita coisa. E a reclamação, como eu comentei, pode ser do próprio cliente, né? Qualquer terceiro, na prática, quando você tem uma reclamação, o que você tem que fazer? Contratar um advogado, né? Advogado especialista em LGPD, eu falo por experiência, é caríssimo, gente, é caríssimo. São poucos os advogados no Brasil que têm esse tipo de expertise, então os honorários são altíssimos, né? Naturalmente, dependendo do tipo de dado e tal, você vai caminhar para um acordo, isso também cobre, né? E, é claro, se transitou em julgado, o juiz bateu o martelo, também cobre a indenização. Tem várias outras coberturas, né, gente? Eu fiz um resumão aqui, senão teria que ficar 1 hora falando só sobre as coberturas. Mas para você ver que ele é um seguro que cobre desde o início, contratação de TI, extorsão, lucro cessante, até o auge, digamos, né, do pior cenário, que é você ter que pagar uma indenização para o terceiro. Então, ele existe para justamente blindar, né, o fluxo de caixa da companhia de um prejuízo financeiro que, infelizmente, gente, é muito mais comum do que a gente imagina. Eu faço reunião sobre seguro cyber toda semana e, inevitavelmente, se tem alguém no TI, não, isso já aconteceu aqui, já teve tentativa, conheço alguém que é muito mais comum do que a gente imagina. Então, assim, o risco está aí, né? A boa notícia é que, pelo menos, a gente já tem como mitigar e transferir ele, boa parte dele, para o mercado segurador, entendeu? Deixa eu até perguntar, Carol. Eu vi tu falando ali sobre as coberturas, né? E aí me surgiu algumas dúvidas. Eu vi que, bom, a gente consegue contratar ali várias coberturas, depende da situação, enfim, da empresa, o que eu quero contratar. Mas todo seguro, ele tem uma cobertura que é a cobertura básica, né? Então, o empresarial, residencial, todo mundo tem a cobertura básica, aquela obrigatória. No cyber, a gente tem essa cobertura? Qual é essa cobertura? A gente parte de que cenário, né? Bom, essa aqui é obrigatória. Tem alguma que normalmente a gente aconselha? Ou, enfim, como que é essa contratação de cobertura? A Jéssica, eu acho que quer trazer também um pouco da parte do famoso LMI, né? Qual é o limite máximo de indenização, né? E como que faz esse cálculo? Exato. Eu fiquei pensando, porque assim, residencial empresarial a gente tem uma forma de calcular. O automóvel tem, o equipamento tem. E como que é a questão do cyber? Como que a gente faz esse cálculo? Existe uma metodologia para fazer isso? Não existe? Como que faz? Perfeito. Vamos lá. Sobre a cobertura básica, a básica do cyber é o RC. Então, lembra que eu comecei falando de várias coisas de primeira parte? O RC, que é a reclamação de terceiro por vazamento de dados,
Então, esse é o objeto. Vazamento de dados. Né? A reclamação de terceiros por vazamento de dados é a básica do cyber. E aí, como você muito bem colocou, essas outras coberturas, né, dependem do tipo de cliente, dependem da seguradora. A gente sabe que seguro não é tudo igual. Então, tem seguradora que oferece, tem seguradora que não oferece. Né? E aí, a maioria delas tem, digamos, um produto mais completão, que é mais caro, naturalmente, e um produto mais básico, de facility, né? Ou seja, o PME, geralmente, por isso que eu digo para os corretores não terem medo hoje em dia, né? Porque foi-se o tempo que a seguradora só aceitava risco grande no cyber, muito pelo contrário, hoje em dia a gente tem facilities e tal, na ponta, como você muito bem colocou, o facility é o creme de la creme do produto da seguradora, não, entendeu? Mas provavelmente um PME também não tem o creme de la creme dos profissionais. Sim. Então é algo, entendeu? Que a gente se encontra ali no meio do caminho. E sobre o limite, muito boa pergunta. O que acontece? Quando a gente está falando de responsabilidade civil, gente, isso é muito subjetivo. Não existe um cálculo atuarial que nem existe num seguro tangível, né? Bati meu carro, tabela FIP 70 mil. Exato. Não existe isso, não é tangível. O dano que você pode causar ao terceiro digamos, um dentista. Você atende o SUS ou você é o dentista das estrelas, né? Das esposas dos políticos? O dano que você pode causar depende de quem está sentado ali. A mesma coisa. Que tipo de dado você lida na sua empresa? São dados considerados sensíveis perante a LGPD? Não são? Né? Então, assim, infelizmente, quando a gente fala de responsabilidade civil, o céu é o limite. Não significa que uma empresa que fatura 1 milhão só pode causar um dano de 1 milhão. Agora, é claro que a gente tem caminhos de orientar o cliente em relação ao limite adequado para ele. E aí, o que a gente considera nisso, né? Claro, faturamento, histórico, ramo de atividade, então tem atividades que são mais críticas, né, do que outra, e é claro, apetite do mercado, porque o que acontece? Uma empresa de 1 milhão até pode causar um dano de 100 milhões, mas você acha que o mercado segurador aceita o limite de 100 milhões para uma empresa que fatura 1? Não, e ela não teria orçamento. Então, isso, a gente também se encontra no meio do caminho, entendeu? O faturamento é alguma referência. Mas, como eu disse, são várias outras variáveis aí que, quando a gente começa a ser especialista e tal, a própria seguradora consegue ajudar com esse benchmarking, né? A gente orienta o cliente, entendeu? Carol, uma grande empresa, uma grande corporação, ela vai ter mais facilmente recursos para investir em tecnologia e em segurança. Mas ainda assim, tu trouxe um dado bem alarmante, que aumentaram no último ano 980%, né, o número de ataques, de invasões, né? Mas agora eu tenho uma pergunta anterior, na verdade, que eu queria pegar um gancho daquilo que tu trouxe agora há pouco. Quando você fala ali da questão da cobertura por vazamento de dados, quando a gente fala aí de vazamento de dados, isso refere-se a um ataque externo de um hacker, por exemplo, e que daí vaze os dados, ou a gente está falando de vazamento de um colaborador, de um profissional, dos dois, tá? Isso é importante. Excelente pergunta, dos dois, tá, gente? Esse vazamento pode muitas vezes, e tem vários casos de sinistro famosos, digamos, no mercado que aconteceu assim, tá? Então tem um de hospital que o cara tirava print da ficha ali dos pacientes, etc. Vendia isso na dark web, mercado negro, sei lá o que ele fazia com aquilo, ele foi naturalmente mandado embora e tal, mas foi um vazamento interno. Tem um outro de um sócio de um escritório de advocacia que saiu lá da sociedade, apagou um monte de coisa, levou informação. Então, assim, isso pode acontecer. Então, é claro, a gente fala muito do hacker, perfeita a sua colocação, porque é o que está na mídia e tal, mas esse vazamento, né, pode vir, sim, né, de forma interna. Você perdeu algum laptop da empresa, enfim, várias formas, não tem uma limitação nesse sentido. Realmente a gente fala muito do hacker porque é o mais legal, é o mais interessante, mas pode acontecer interno também. Como eu estava dizendo antes ali, né, claro, uma empresa grande vai ter recursos, né, de uma maneira mais fácil para investir em segurança, mas é importante ainda a contratação, porque o número de ataques eles vem aumentando bastante. Sim, sim. Mas trazer um exemplo hipotético aqui, tá? Eu tenho uma pequena empresa, né? Por ter uma pequena empresa, já tenho uma dificuldade ali de sobreviver, 1 leão por dia, né? Então, invisto em tecnologia, tenho lá os meus dados dos meus clientes, mas eu não disponho de recursos, né, de uma maneira tão fácil quanto uma grande corporação. Aí vem um engano, Carol, da pessoa pensar que por eu não ser uma empresa grande, eu não deva ter esse cuidado, essa observância, porque o prejuízo talvez possa ser bem maior para recuperar e reaver essas perdas?
Com certeza. Inclusive, eu tenho um artigo, né, que eu escrevi recente, que, na verdade, é exatamente por isso que as PMEs, na verdade, são os principais targets dos hackers, entendeu? Você acha que ele vai ficar ali tentando criptografar a Apple, ou enquanto ele pode atirar em 300 mil PMEs que vão cair nesse gancho, nesse phishing, entendeu? É um negócio muito mais fácil para eles atacarem. Então, é um grande preconceito. Agora, e muito importante também, é claro que o mercado de PME entende que as empresas PME não têm um orçamento para contratar, né? Então, ficaria algo não casado. Agora, esses dias eu peguei um questionário, primeira pergunta, você tem antivírus? Não. Também não dá para colocar, né, gente? Então, assim, é a mesma coisa que um seguro de incêndio, né? Você tem sprinkler, tem não sei o que, você tem que ter alguma coisa. Não tem extintor, às vezes, que é o mínimo. Entendeu? Então, não é diferente. Você tem que ter o mínimo ali, né? O antivírus... você conseguir passar nesse crivo. Você tem antivírus? Não, então o antivírus seria o protecional principal, então, né? No caso. Eu uso programa pirata aqui, tem problema? Claro que tem, entendeu? Você acha que a seguradora vai pagar não é licenciado. Programa pirata? Entendeu? Então... É porque aí tu assume o risco, né? Automaticamente, quando tu não tem um antivírus, quando tu utiliza de um sistema que é um sistema pirata, enfim, tu tá assumindo o risco, né? Então, assim, tu quer te proteger do quê, né? Mesma coisa que eu queria fazer um seguro de automóvel e viver bebendo, né? E dirigindo, né? Então não tem. Não vai. Isso aí. Mas, Carol, deixa eu perguntar porque tá na minha mente, não posso esquecer aqui, por favor. Vai lá. Tem essa empresa, então, tem os dados dos meus clientes e quero fazer a contratação. Só que como é que eu vou compor esse limite máximo de indenização? Nos seguros, tradicionalmente, esses massificados, que a gente fala residencial, vida, né, empresarial, existe o que a gente chama de vistoria. Em algumas vistorias, a própria companhia seguradora, né, pode fazer uso ali de uma série de sugestões com relação à avaliação do risco e tudo mais, né, que vai ser segurado. No caso do seguro cyber, Carol, existe uma possibilidade, existe vistoria, e se eu quiser fazer para minha pequena empresa, por exemplo, ela pode me ajudar a avaliar quais são os meus riscos a que eu estou exposto no momento, para me ajudar a chegar nesse valor de indenização máximo que seria estipulado para a minha empresa? Vamos lá. Não existe uma vistoria propriamente dita. O que a gente faz a gente pede o preenchimento de um questionário. Né? Então, a partir do preenchimento do questionário, e naturalmente estamos partindo da boa-fé e enfim, né? Até porque na hora do sinistro a gente sabe como funciona, se não tinha o sistema que disse ali, a seguradora não vai pagar. Então, a partir dessa fotografia, digamos, né, do questionário, a gente consegue ter uma ideia do risco. Primeiro, se vai passar na seguradora ou não. Outra coisa que acontece, para esse tipo de risco precisaria ter, no mínimo, a proteção tal. Isso já é uma consultoria para o cliente. Entendeu? Olha, para o seu tipo de empresa, eles estão sugerindo no mínimo isso. E eu falo isso por experiência, as seguradoras são bem razoáveis, né, no que ela não vai pedir um sistema de 100 mil para uma empresa, entendeu? Pequenininha ou algo do gênero. E sobre a orientação, como eu disse, em seguro de RC, né, o céu é o limite. Então, o que a gente faz, principalmente para uma empresa pequena, gente, isso também é uma orientação aí para os corretores. A gente vai pelo orçamento dela também, entendeu? Não adianta eu querer, para o seu tipo de empresa, você deveria ter uma apólice de 10 milhões, que vai pesar no orçamento do cara, entendeu? 1 milhão é melhor do que nada. Agora, eu não sugiro menos que 1 milhão. Isso também já é algo que é independente do tamanho da empresa. Né? Porque, de novo, tudo relacionado a cyber é muito caro, né? Os profissionais envolvidos são muito caros. Você pode ter um sinistro que pegue desde a primeira parte, ou seja, tive que contratar TI, também virou uma reclamação, e também tomei multa, e também não sei o que, entendeu? Então, assim, a partir de 1 milhão, começa a ser algo confortável. E aí, dependendo também, eu tenho empresa que eu estou cotando agora que fatura 300 milhões. A gente está cotando 30, 50, entendeu? 100 para ela. Então, é outro cenário. A gente tem que... de novo, tirar essa fotografia, que não é uma vistoria, mas é um questionário, né? E a partir daí a gente consegue orientar ele tanto no que ele precisa para conseguir o seguro, se for o caso, né? Como, enfim, em relação ao limite ali, batendo o olho nas informações. Já teve histórico, não tem? É uma indústria sensível, não é? Entendeu? Fatura quanto e por aí vai. Sim. Tá. E aí, assim, Maurício concluiu a parte da empresa? Eu só ia perguntar mais uma coisa. Se a gente for contratar aqui pro Segura Que É Nós, Carol, tu vai nos ajudar, né? Eu espero que tu nos ajude. Com certeza. Não nos abandona. E eu queria, não nos abandone, né? Por favor. E a gente queria saber que tipo de vigência é praticada geralmente na contratação dessa, por exemplo, anual e renova todo ano.
Sem possibilidade de ter mais do que 1 ano. Então, em riscos muito complexos, de empresas muito grandes, às vezes a gente consegue negociar por 1 ano e meio, 2 anos, com o objetivo de manter taxa. Mas não é comum, assim, para riscos muito específicos. Geralmente é 1 ano mesmo. Tá. E aí, assim, a gente... Queria falar? Tu chegou a respirar? Deu uma travada? Deixa eu te perguntar, a gente sempre comenta aqui tudo que cobre, né? Enfim, a gente fala bastante do ponto-chave do seguro, né? Mas a gente sabe que também tem as condições gerais e a gente sabe que também tem as letrinhas pequenas, né? As miúdas. As miudinhas, aquelas que a gente... É um parágrafo do que a gente cobre e depois tudo eu vou excluindo lá em bens excluídos, né? Ou as chamadas exclusões gerais, cláusulas excluídas. Então, assim... O que hoje, né, assim, que tu consegue citar pra gente, obviamente de imediato, que não tem amparo, que tá lá já em cláusula de exclusão em condição geral, não tem o que fazer. Perfeito. Por exemplo, Carol, vamos lá, diga. Por exemplo, a gente falou ali da questão da perda de dados, vazamentos, mas o que acontece muitas vezes é o prejuízo a um determinado cliente e a empresa tem que fazer uma retratação. E daí os gastos com publicidade, eles também são igualmente altos, né? Cobre, por exemplo, esse tipo de situação? Cobre, tá? Uma das coberturas do seguro também é o que a gente chama de despesas de publicidade. Então, justamente uma verba específica para a contratação de uma assessoria de imprensa, né, para mitigar, na medida do possível, o dano à reputação a esse profissional, a essa empresa, entendeu? Então, também é uma das verbas do seguro. E aí, respondendo que não tem cobertura, né? É claro que, de novo, inclusive o cyber tem bastante exclusão, mas eu vou falar aqui algumas clássicas e que são comuns, digamos, a todas as seguradoras. Tá? E é super importante, né, Carol? O nosso público saber exatamente, vai contratar o seguro cyber, tem uma série de coberturas, mas é importante também saber o que não cobre, né? Isso é super importante também. Aliás, mais importante. Mais importante, vamos começar pelo que não cobre. Exatamente. Exatamente. Então, assim, atos dolosos, tá, gente? Isso não tem cobertura em seguro nenhum. E aí, quem tem esse poder de justiça não é a seguradora, é o juiz mesmo que vai bater o martelo. O doloso é quando tem a intenção de, né? Ou seja, algo pode ter acontecido, eu posso ter sido negligente, mas eu não tive a intenção de vazar aquele dado. Veja bem, então, se for ato doloso, isso não tem cobertura. Se for reclamação já conhecida, então, assim, já teve um ataque aqui, né, no ano passado, mas ainda não teve nenhuma reclamação. Isso aí é o que a gente chama do seguro do carro batido, né? Então, assim, o que já aconteceu, o seguro cyber, ele não cobre o que já é conhecido, né? É a partir daqui para frente o que acontecer. E, naturalmente, conforme você for renovando, você vai ganhando essa retroatividade. Isso é importante também, tá? Sim. Mas, a princípio, ele não cobre esse passado. E, vamos lá, danos materiais e danos corporais, essa pólice também não cobre. Vou dar um exemplo na prática, tá? Dos dois. Caso real. Uma senhora chegou infartando num hospital nos Estados Unidos que estava sob ataque cibernético. Então, o hospital, naturalmente, não conseguiu. Gente, o hospital é tudo, hoje em dia, ligado TI, em aparelhos, tudo online, né? Sim. Então, não conseguiu e ela veio a falecer. Dano corporal, não tem cobertura. Entendeu? Foi assim, eles não conseguiram atender ela porque estava sob ataque cibernético, mas não é, de novo. Uma coisa não tem nada... vazamento de dados. Não tem nada a ver com a outra. Exatamente, não teve nada a ver com vazamento de dados, tá? E um exemplo real também de dano material, tá? Uma empresa de segurança empresarial que, além de ter acesso a todas as plantas de segurança, que horas que trocava, né, enfim, turno, esse tipo de coisa, ela também fazia uma segurança aérea por drones. E aí, o hacker, além de ter acesso às informações e tal, essa parte cobre, né? Ele também derrubou o drone em uma das caldeiras lá e causou um dano material. Isso não cobre. Tá? Então, assim, como eu sempre gosto de trazer esse alerta, aliás, né? Toda vez que tem um risco novo, é importante a gente olhar até em outras apólices, né? Como que está se comportando a questão de ataque cibernético no empresarial? Eu não sou especialista nisso, gente, vocês deveriam olhar, entendeu? Então, assim, essa parte do dano corporal, do dano material, não cobre. Lembrando, o objeto aqui é o vazamento de dados. Tá? Então, gente, aí tem outras exclusões. Terrorismo não cobre, não cyber attack, mas terrorismo, eu digo, né, a guerra, nesse sentido, poluição, né, não cobre. Aí começa a entrar em umas coisas mais óbvias, mas que naturalmente não é o objeto aqui da cobertura, entendeu? Não, a gente sempre comenta, né, que é importante quando tem o sinistro, a gente identificar qual é o fato gerador do sinistro, né, qual é a reclamação, do que eu estou reclamando, para a gente conseguir entender e fazer a condução, né, e esses casos, como a Carol trouxe aqui, não tem amparo,
não tem nem como ter amparo, né? Às vezes eu acredito que as pessoas... A gente tenta. Dá aquela forçadinha. A gente dá uma forçadinha, a gente já tem o não, como diz o pessoal da... A gente tem uma galera que a gente conversa, eu já tenho o não, vamos partir pra humilhação, então. a gente tenta, né? Carol, a gente fala muito segurez, mas também tem muito juridiquês, né? Nossa. E quando comentou ali dos atos dolosos, geralmente eu posso dizer que é uma regra, né? O RC não ampara atos dolosos, seja em qualquer tipo de seguro, né? Isso é super importante quando há a intenção. Mas existe o vazamento aqui, trazendo para o nosso seguro cyber, né? Ele pode se dar por alguma negligência, imprudência ou imperícia, que traduzindo para o nosso bom português é desatenção, descuido, né? Ou não ter a competência para assumir aquele sistema, ter a guarda daqueles dados. Para esses casos, há cobertura? Há cobertura, tá? Então, assim, quando é culposo, que a gente diz, ou seja, realmente aconteceu, eu sou culpado, né, enfim, de ter acontecido isso, teve uma falha no sistema naquele dia. E outra coisa muito importante também que acontece, gente, é muito difícil hoje em dia, principalmente um PME, você mesmo desenvolver os seus sistemas, muito pelo contrário, a gente subcontrata tudo. Aí, digamos que um dia deu um problema aqui no Skype, a gente está exposto, então às vezes também não é nem uma negligência, não é nem uma coisa, mas aconteceu. Então, de novo, você não teve a intenção, é claro, né? Mas você utilizava uma empresa que teve um problema lá na ponta. E aí, inclusive tem uma aula completa no meu curso de Cyber que é sobre LGPD. Por quê? A lei diz que a responsabilidade é de quem coleta o dado, né? Então, não interessa se você subcontratava o Google, a Apple, a Tesla, entendeu? E o vazamento foi lá. A responsabilidade perante a lei é sua, foi você que coletou o dado. Tá? Então, é claro que na sua defesa, você vai dizer, poxa, mas essa responsabilidade não era minha, eu subcontratava tal empresa, beleza. Até aí já gastou 500 mil em advogado, nisso, naquilo, sim, entendeu? Exatamente. Então, é uma coisa importante realmente da gente olhar hoje em dia. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que a Jéssica já deve estar, tô prevendo que tá na cabeça dela aqui, né? Manda. Ela sempre fala, aliás, inclusive no início do programa, ela trouxe aqui um metaverso, né? Vou te deixar numa... Daqui a pouco é uma saia justa, mas vou ter que te fazer essa pergunta, Carol. Metaverso, né? A gente tem algumas informações de empresas dentro do metaverso, né? Esse seguro, ele ampara caso exista um vazamento dentro desse universo? Essa condição aí, né? Então, isso é uma pergunta muito importante, né? O seguro, ele é empresarial. Então, assim, vamos pensar numa empresa... E tem muitas... Assim, gente, o mundo, né, tá se digitalizando e etc. É uma tendência natural. Então, digamos que eu, enquanto isso tenha acontecido muito, eu tenho uma lojinha lá dentro, né? Então, as pessoas compram lá por dentro. Eu recolho dados do meu cliente. Eu preciso saber o endereço dele para poder entregar. Aí eu... confesso que agora eu fiquei confusa. Entrega coisa física que você compra dentro do metaverso? Depende. Tem as duas formas, né? Tu pode comprar para ter no metaverso, quanto para que tu tenha presencial. Então, ainda existe... Mas assim, tem coleta de dados. Tem coleta de dados. Agora, a seguradora aceita alguém que faz transações dentro do metaverso, é outra história, entendeu? Tudo depende da empresa. Sabe? Sou eu aqui que estou aventurando abrir minha lojinha lá dentro do metaverso. Dificilmente a seguradora vai, né, aceitar. Agora não, a Nike está com uma lojinha lá dentro e etc. Bem capaz de eles aceitarem também essas transações que acontecem lá dentro. Tudo depende, entendeu? Tem um movimento acontecendo, né? Até no episódio que a gente fez falando do metaverso, foi trazido essa questão de que existem grandes empresas, grandes marcas que já estão se movimentando para estar dentro do metaverso, né? E quando a gente vai nos eventos, a gente vê que o pessoal já está pensando nesse movimento, já está construtora, a galera já tá olhando para isso, já tá comprando essa ideia, muito essa ideia. Então, há pouco tempo atrás, a gente achou que, não, isso vai demorar, não, isso nem vai acontecer. O meu sobrinho vai ver isso. Gente, é algo já é uma realidade. Tá acontecendo, não tem. Então, com certeza, eu acho que vai ser um ponto ainda que as companhias vão começar a discutir, e acho que não é só o cyber, apesar de que naquele episódio foi falado que é meio difícil, né? Existe uma sequência inquebrável no metaverso, tem toda uma segurança. Será? Eu duvido isso era muito. Assim para NFT até ontem. Começaram a hackear um monte de NFT. Então, assim, não existe nada nada inquebrável. Eu costumo sempre falar com o meu vasto conhecimento de internet. De metaverso? De metaverso, que assim, plugou na internet, tá suscetível.
Tá online, tá suscetível, né? Agora, Carol, esse tipo vimos aí quais são as principais coberturas, o que não cobre também é importante aí, você é nosso astronauta, né, saber. Agora, tu comentou também da NG Expertise, da consultoria que tu faz, e a gente quer abordar, não podemos deixar de abordar essa parte, ajudando corretores, né? Mas agora, o seguro cyber não é um tipo de seguro que a gente acorda de manhã cedo, vai numa agência bancária ou procura um corretor para fazer. Né? Nenhum, mas o cyber principalmente. Nenhum. O de automóvel até sim, né? O de automóvel é um seguro um pouco mais procurado, né? Mas quem dirá os seguros que a gente chama de seguros especiais, seguros de linhas financeiras, o RC, né? Agora, Carol, conta para nós aí, para o corretor que está nos assistindo, quais são as principais dicas de abordagem para convencer, porque eu acredito muito que seja uma abordagem ativa, não receptiva, né? E como convencer, como conscientizar o cliente, né, o nosso consumidor, que é importante para ele. Como é que o corretor, na hora H que precisa vender o seguro, sabe? O que ele tem que fazer? Perfeito, vamos lá. Seguro de linhas financeiras de maneira geral, qualquer seguro, né, gente? Mas aí vou puxar a sardinha para o meu lado, que é o que eu entendo. A gente tem que explicar para o cliente o risco. Então, não adianta chegar falando, eu vendo seguro cyber, ou a cobertura é essa, a exclusão é aquela, a seguradora. Ele não quer saber disso, entendeu? Tem que chegar falando sobre o risco, explicar para ele que o número de ataques cibernéticos aumentou mais de 890%, que desde não sei quando tem LGPD, que tem 7 mil denúncias aí na fila, literalmente, né, para a NPD aplicar multa de empresas. Então, é isso que esse é o caminho, né? Inclusive, no curso, por exemplo, na consultoria, eu faço também um serviço que eu chamo Plano de Prospecção Digital, né? Então, é toda uma trilha de conteúdo, digamos assim, para o corretor distribuir entre a audiência dele, batendo na tecla do risco, né? Então, o que é o risco no seguro cyber? A questão dos ataques, a questão das extorsões, a questão da LGPD, a questão da multa, né? E aí sim, você, enfim, caminha para uma solução. Do tipo, veja bem, também não é só de mais notícias que, né, vive esse conteúdo. Apesar de tudo isso que eu te contei, a gente pode fazer um estudo sem compromisso, né, para transferir esse risco para o mercado segurador. Então, a chave aqui é você falar sobre o risco, sobre o aumento, né, do número de ataques cibernéticos, sobre a questão da LGPD, tudo isso que a gente já conversou aqui hoje, esse é o seu discurso de venda, né? E aí sim, no final, mas não fique preocupado, porque a gente pode fazer um estudo sem compromisso e etc, para transferir boa parte disso para o mercado segurador. E aí, assim, por experiência, né? Tem a pólice de seguro cyber hoje aqui, que eu administro, desde R$3 mil, entendeu? Por ano, que, poxa, gente, dependendo do carro que você tem, é mais barato do que o seguro do carro, entendeu? Até, logicamente, prêmios de 300 mil, entendeu? Então, é uma coisa que depende da empresa, depende da complexidade, mas, assim, um preconceito que o pessoal, é um seguro muito caro, meu cliente nunca vai querer. De novo, eu tenho apólices que vão desde R$3 mil por ano, gente, R$3 mil por ano não é nada. É óbvio que isso é um limite mais baixo para uma empresa que tem um faturamento mais baixo, mas, entendeu? E olhando da ótica do corretor, uma grana, né, que você está deixando na mesa aí de comissão, uma exposição do seu cliente muito importante que você não está falando para ele, que dá para transferir, e uma porta de entrada para a concorrência. Porque é um seguro que está crescendo muito. Eu venho acompanhando esse crescimento, ele até 2018, 2019, nem tinha ramo próprio na SUSEP. Hoje em dia já emite não sei quantos milhões de prêmio, entendeu? Então, assim, só esse ano já cresceu mais de 200%. Então, é um negócio que quem não embarcar nessa, quem não começar a olhar com carinho para essa exposição, né, e, consequentemente, botar dinheiro no bolso, mas eu sou muito mais da vertente, né, da consultoria de risco que traz a grana do que vendedora de seguro e tal. Não, a gente está vendendo uma solução importante e que se você não botar a boca no trombone, alguém vai. Então, é uma questão de complementar o que você já vende hoje. Não é uma questão de, quero criar um novo foco, porque, né, o metaverso. Não, é complementar. Entendeu? Eu já trabalho com empresarial, já trabalho com transporte, tem que trabalhar com G&O, tem que trabalhar com RC profissional, tem que trabalhar com cyber, entendeu? Hoje em dia, foi-se o tempo, né? Enfim, você está abrindo espaço aí para concorrência, para roubarem o teu saúde. Então, a gente comenta muito isso, Carol, né? É bem importante essa tua fala agora, porque se tu não oferecer... Cara, o outro corretor vai oferecer, vai explicar, vai trazer essa necessidade que a Carol trouxe aqui, vai explicar para ele. E aí, assim, ele vai ficar pé da vida contigo, porque tu administra todos os seguros dele, sabe que ele é empresário, sabe que ele precisa disso e, pô, tu não ofertou,
né? Tu ficou com medo de não saber, né? Enfim, conhecimento tem. A gente tá aqui agora, né? Justamente trazendo esse conhecimento. A Carol tem material, tem curso. Então, assim, não pode ter medo, tem que ofertar, né? A bala, inclusive, que é uma coisa que a gente sempre comenta, o relacionamento entre o cliente e a empresa, né, que deixou de ofertar, né, entre o corretor que deixou de ofertar. Às vezes é um conhecido, muito conhecido, teu corretor de anos, e, puxa vida, o pior de não ofertar é quando acontece um sinistro com o cliente e ele descobre depois que poderia tinha seguro para isso. Que tinha seguro para isso, né? Aquela imagem, né? Mas agora, Carol, o nosso foguete aqui da NASA, aqui, né? É um momento agora. É um momento especial, porque a gente tem um quadro muito legal, que é o quadro Pergunta do Astronauta. Você já deve ter acompanhado ali com a gente, né? A gente vai lá no Instagram. Eu, inclusive, tava tomando um puxão de orelha aqui que faltou a sineta. Faltou a sinetinha para anunciar aqui, mas não tem problema, né? Tá no ar agora o quadro Pergunta do Astronauta. Então, você aí, nosso astronauta, né? A gente não vai conseguir ler de todos, infelizmente, por conta do nosso tempo. Mas alguns astronautas lá do Instagram, do YouTube, encaminharam algumas perguntas, né? E a primeira deles é do Rubens Olensky, que, inclusive, até em um podcast gravado conosco, trouxe esse questionamento, né? E é a seguinte, a gente falou muito sobre o seguro cyber para grandes empresas ou para pequena, média empresa. Mas agora, eu como pessoa física, existe possibilidade de contratar um seguro cyber? Existe, tá, gente? Então, exatamente desmistificando essa questão. Já existe até seguro cyber para pessoa física. A Sura é a única seguradora que faz por enquanto, mas faz. É um produto que tem uma outra pegada, digamos assim, né? Ele tem uma pegada de, digamos assim, proteção à reputação, não apenas da pessoa que está contratando, né, mas também dos familiares. Então, digamos que vazou, né, ou alguém está fazendo cyberbullying com uma filha minha. Enfim, tem umas coberturas assim que naturalmente não tem, enfim, extensão, né, no seguro empresarial, mas já existe. Ele oferece vários sistemas complementares que para a pessoa física são muito legais. Então, aplicativo de proteção dentro do seu smartphone, né? Enfim, antivírus aí para você utilizar nos seus notebooks. Então, é um produtinho bem customizado para pessoa física, tá? E que tem um preço super acessível. E dentro do seguro empresarial também, existe seguradora que dá a extensão para os empregados. Né? Então, digamos que numa reclamação, não apenas a empresa seja processada, mas o empregado lá que era responsável pelo sistema do TI também seja. Né? Então, tem seguradora que também oferece essa proteção para pessoa física, digamos, mas no âmbito corporativo, entendeu? Não pessoa física familiar, né, e etc. Mas, respondendo a pergunta, sim, tá vendo? Já existe até seguro cyber para pessoa física. E é uma solução bem legal, bem legal. E, de novo, quem nunca, pelo menos, sofreu uma tentativa de golpe, gente, hoje em dia, entendeu? Então, assim, foi-se o tempo que essas mensagens eram feitas de forma que, digamos assim, só minha avó clicaria nisso. Muito pelo contrário, hoje em dia o negócio é super bem elaborado, vem como se fosse o e-mail igualzinho da sua gerente do banco, entendeu? Só que a Gisele, ao invés do E com I, você fez esse detalhe, pix, né? A pessoa já clica ali, entendeu? Então o negócio é elaborado. Quem nunca sofreu, né, enfim, uma tentativa ou extorsão de fato. Extorsão de fato, entendeu? Que aconteceu por esse tipo de vias. Então, é uma proteção, de novo, é um risco, gente, que infelizmente veio para ficar. Infelizmente veio para ficar. E a gente tem que começar a pensar nesse tipo de solução e proteção. Então, sim, já existe até para pessoa física. Importante saber isso. Existe até uma lei de uma atriz famosa, de um caso que ficou super conhecido, né? De fotos pessoais, né? Que vazaram, né? Do servidor lá. Né? Exato. Exatamente. E esse seguro, então, ele preveria esse tipo de indenização por conta desse tipo de ataque. Sim, e aí o seguro de pessoa física, não apenas a proteção, mas se você precisar processar alguém, entendeu? Por conta disso. Então, de novo, é uma pegada diferente, né? Porque quando você está falando da pessoa física, é o consumidor. Você geralmente não é o reclamado, você é o reclamante. Sim. Então, é um seguro diferente, entendeu? Bem legal. Nossa outra astronauta, Helena Becker. Helena, um beijão aí pra ti. Ela pergunta o seguinte, a gente trouxe um pouquinho, mas agora acho que é o momento de reforçar essa pergunta dela e deixar bem claro aí pro nosso astronauta, né? Qual é o tipo de cliente foco do seguro cyber hoje, Carol?
Excelente pergunta, até porque é o seguinte, teoricamente todos temos a exposição. Então qualquer cliente seu, de novo, até na pessoa física a gente tem essa exposição, né? Agora, o mercado não aceita qualquer tipo de empresa. Então vou dar algumas dicas aqui, que são mercados quentes, digamos assim, que a maioria das seguradoras gostam, tá? E onde tem saído o negócio, né? Vocês também não perderem tempo. Sim. Então, assim, indústria de TI tem saído muito negócio, escritórios de advocacia tem saído muito negócio, instituições de ensino, tá? Então, faculdades, cursos de língua, enfim, escolas, né? Que aí também tem dado de menor e etc. Escritórios de contabilidade, já comentei, empresas de engenharia, tá? Muita empresa de mídia também começa a ter até essa exigência em contrato, né? Então, assim, por exemplo, o RC profissional já era muito comum a gente ver em exigência, né? Dentro de obra, dentro disso, dentro daquilo. Então, hoje em dia, a gente vê muito cyber sendo exigido, por exemplo, em contratos de empresas de TI, de empresas de mídia, principalmente essas que têm contratos com multinacional, entendeu? Então, uma Warner da vida, uma Sony, uma não sei o que, esse pessoal todo, hoje em dia, se quer trabalhar com eles, tem que ter, entendeu? Então, é uma coisa que vai amadurecendo, consequentemente, o mercado também, sabe? Sobre esse tipo de solução. E, assim, comércio, né? De maneira geral, comércio não eletrônico, né? Porque comércio eletrônico não é qualquer seguradora que gosta, não é que não aceita, mas depende, né? Como eu comentei, é uma lojinha que, eu que fiz aqui o meu site, não entendo nada disso, ou, né, usou uma plataforma direitinho, que já tem ali as devidas proteções, então tudo depende, mas é bem por aí. Olha só a quantidade de empresas, né, que tem possibilidade de contratar, né? Nossa. Então é um nicho que é bem importante de ser explorado. Quando eu, por exemplo, pensava em seguro cyber, a primeira coisa que me vinha em mente era banco, né? Mas não é só banco. É super difícil colocar. É super difícil. É muito difícil. Bom, Carol, esse foi o quadro, então. Pergunta do astronauta. Obrigado e continuem participando lá com a gente no Instagram e no YouTube. Isso aí. Não precisa jogar a ficha hoje. Vamos jogar a ficha. Já usamos a ficha aqui, né? Depois a gente vai correndo buscar a ficha, Carol. Tu não sabe, bastidores, né? Agora, Carol, estamos se aproximando do nosso final e do nosso podcast. A gente queria retomar um ponto que a gente acha super importante, que é todo esse trabalho de consultoria. E daí tem a NG Expertise. Explica aí para nós o que são essas letrinhas aqui. Vamos pegar as luvas do Hulk, né? O que é a NG Expertise e qual é o papel dela e como é que tu apoia aí os corretores e o mercado? Vamos lá. A NG Expertise é a minha empresa de consultoria, né? E eu atuo principalmente com duas formas de atuação. Primeiro, cursos de especialização. Então, é do zero ao expert, né? Ou quem já atua, enfim, aí já tem questões mais complexas, a gente consegue se aprofundar. Ou, tô entrando no mercado agora, né? E quero entrar num mercado legal, que dá grana. Então, assim, realmente do zero ao expert nessas 4 principais linhas. Aliás, a gente falou um pouco sobre o seguro garantia hoje, né? Mas eu atuo com linhas financeiras, então esses 3 principais produtos, RC Diretores, RC Profissional, Seguro Cyber e Seguro Garantia, todas as modalidades, tá? Então o Seguro Garantia também é um dos pilares da minha atuação. E além dos cursos de especialização, eu continuo, né, no dia a dia da colocação dos negócios. Então, eu faço consultoria em negócios, né, cobrando aí uma parte da comissão, onde eu sou literalmente o braço direito e esquerdo do corretor, desde a negociação comercial, né, enfim, negociação com as seguradoras, call com o cliente. Naturalmente, também, se a gente tiver algum sinistro, né, nessa apólice, eu também sou o braço direito. Então, até algo que eu acho que, assim, me diferencia, né, é que, naturalmente, o que eu ensino no curso é o que eu estou vivendo, né? Sim. Então, assim, eu estou aqui apoiando os corretores toda semana em call de prospecção, em call de sinistro, né? Então, a consultoria eu faço para venda e faço também para regulação de sinistros. Então, é uma solução de ponta a ponta. E se perguntou do propósito, né, eu vejo como democratizar o acesso a essas oportunidades, tá? Porque, por experiência, quando eu trabalhava em grandes corretores, era algo que, inclusive, caía no colo, né? Exigia pouco esforço a venda desse tipo de seguro, porque, naturalmente, lida com grandes empresas, que já tem outra cabeça de gerenciamento de risco. E quando eu fiz essa transição, né, digamos, para empreender e começar a apoiar corretores menores, vocês têm uma mina de ouro dentro de casa. Uma mina de ouro, sem brincadeira, entendeu? Então, assim, é algo que, por receio, por falta de conhecimento, por preconceito, porque continua achando que é só para grande empresa e tá deixando muita grana na mesa, entendeu? Então, hoje, eu tenho, claro, né, um ou outro cliente grande, mas o meu foco principal é PME, entendeu? E a quantidade de clientes, de oportunidade de reunião que o cliente fala, nossa, nunca tinha ouvido falar sobre isso.
entendeu? Em todos eles. O cyber, claro, é um negócio mais novo, realmente, mas nunca ter ouvido falar de D&O. Um diretor financeiro nunca ter ouvido falar de seguro-garantia, que é um instrumento financeiro muito mais barato que fiança bancária. Chega a ser ridículo, entendeu? Então, assim, é algo que o meu papel é apoiar a divulgação dessas soluções, porque realmente são soluções, né, para o cliente final, é claro, mas principalmente corretor de seguros que, de novo, por falta de conhecimento, por falta de confiança, né, por falta de apoio técnico, a gente sabe, das próprias seguradoras, entendeu? Então, muitas vezes o comercial da ponta, ele não é obrigado, coitado, né? Vai ser especialista em tudo. A gente estava falando isso lá no início, não tem como ser especialista em tudo. Não tem como, entendeu? Então, ou me liga ou faz meu curso. Resumindo, no final das contas. E agora conta pra gente como é que a gente faz pra encontrar a NG Expertise. E da onde... responde pra mim também, Carol. NG, o que significa NG? Novaes Giandalia, foi a minha primeira sócia, uma grande amiga minha, que é uma gerente de linhas financeiras aí do mercado. Assim que eu abri a companhia, eu falo pra ela até hoje que eu ainda vou roubar ela de volta. Mas ela continuou como, enfim, funcionária, e eu fiz essa transição, mas mantive o nome, que já estava me dando sorte. E como é que a galera faz pra encontrar a NG Expertise? Quais canais, quais as mídias que aí que vocês estão presentes? Vamos lá, gente. No Instagram, Carol Novaes NG. Isso eu tô lá todo dia, né? Enfim, postando stories, dicas e etc. Eu tenho canal no YouTube, então tem várias aulas gratuitas lá para quem quiser dar uma fuxicada. NG Expertise, tá? E, enfim, mais informações sobre os meus serviços tem no meu site também, www.ngexpertise.com.br. Legal, Jéssica, Carol. Assim, eu queria continuar aqui mais um pouco, porque foi um papo, assim, super esclarecedor e que já ficou aqui pipocando várias ideias na minha cabeça, pensando várias coisas. Eu adoro esse papo. Pra variar. O papo que gera mais ideias e mais dúvidas, é sempre um papo que a gente nunca quer terminar, mas aí tem o cronômetro ali que que diz assim, não vai dar, Jéssica, segura teu balanço, acabou. Mas esse reloginho é pelo episódio de hoje, né, Só Carol? no episódio, porque né? Já fica aqui de portas abertas o Segura Que É Nós para te receber novamente, agradecer muito a tua participação hoje e te receber novamente pra gente falar. A gente tem outros seguros pra falar, né? A gente tem o D&O, o Garantia. Tem muita coisa. Né? A gente tem outros seguros aí especiais de linhas financeiras para que tu possa voltar aqui, retornar e a gente poder fazer esse papel que tu faz muito bem, que é esclarecer, democratizar esse tipo de solução pro mercado. Né? E vou te dizer mais ainda. Vou te dizer mais. Quem sabe a gente não vai lá gravar um com ela. Hã? Carol, nos lá, espera aí no Rio de Janeiro. Presencial, hein? Maravilhoso. Então tá, Foi gente. Foi um prazer, gente, estar aqui de verdade. Como eu comentei lá no início, né? Nós temos um propósito muito parecido de realmente quebrar esse segurez, levar soluções, sabe? É algo que eu falo muito. Juntos vamos mais longe. Entendeu? Então, contem comigo, será um prazer voltar para continuarmos, enfim, batendo papo aí sobre outras oportunidades. Adorei também, você viu que eu adoro falar sobre isso, então por mim também ficava aqui horas. Contem comigo para voltar, com certeza. Show. Então, assim, antes do nosso brinde tem algo muito importante. Tem, sempre, né? Eu quase me esqueci. Sorteio? Não é sorteio. Hoje ainda não é sorteio. Mas assim, não esquece, né, galera? Tem que se inscrever no canal, te inscreve. Agora nem tem mais o sininho, agora já é direto, se inscreve no canal. Se inscreve direto. Curte, né? Compartilha o vídeo, comenta aqui. Se ficou alguma dúvida, comenta também. A gente vai manter o relacionamento com a Carol, a gente pergunta pra ela, a gente vai lá, sana a tua dúvida. Mas assim, não esquece, tem que se inscrever, porque se não se inscrever, não tem como continuar, né, gente? Pra apoiar, né? Apoia a galera aqui a continuar. E principalmente, né? Compartilha o episódio de hoje com teu amigo corretor, com quem trabalha com seguros, né? Com o cliente. É muito importante, muito esclarecedor, né? E a gente vai voltar aqui para falar de outros tipos de seguros. A Carol vai nos ajudar aí a fazer essa entrega maravilhosa aí, que é falar de produtos nessa missão grande, né? Que é desmistificar o mercado de seguros, né? Isso aí. E aí não esquece também, segue a gente lá no Instagram, @seguraquenós. Manda teu e-mail se tu quiser estar aqui conversando com a gente, trocando aquela ideia.
vem pra cá também, manda o teu e-mail, né, ali escrevendo a tua história, a gente entra em contato contigo, conversa um pouquinho mais, ou manda um direct também, né? Manda E direct fica também. ligado, porque lá a gente posta direto as informações, cronograma, o que a gente vai fazer, sorteio, né? O Maurício volta e meia lá dá os spoilers, inclusive ele ontem falou no spoiler, não sei que spoiler é, vou ter que perguntar pra ele, porque eu não tô sabendo ainda. Tem que nos Mas, assim, acompanhar no canal. Mas assim, segue a gente e vamos pro brinde então, que Vamos pro agora brinde, sim, né? rituais feitos, vamos pro brinde. Carol, obrigado. Te convidamos aí a fazer um brinde com a gente para finalizar o certeza. nosso episódio de hoje. Um até logo e segura Segura que é nós.